Como aleluia, como amém, maranatá. É uma palavra que não tem, na verdade, uma tradução para o português. É maranata, quer dizer vem, ora vem Senhor Jesus. E hoje nós estamos fechando a nossa série Encontrando um Lar. A gente viajou nesses últimos 2 meses. Esse livro me inspirou bastante, de Jean Pollock. Ela faz uma averiguação de guardando o lugar, que a sua vida ela é transitória, e ela começa falando assim que a criação mostra-se um cuidado muito grande de Deus com o lar. Deus cuida da casa dele. A cruz é o cuidado cósmico de Deus da humanidade. Nós vimos também que o casamento é uma rotina diária do sim. É assim que acontece com você. A propósito, hoje encerrou o encontro de casais. Tínhamos 30 casais, uma equipe de quase 140 pessoas trabalhando para atender esses casais, e hoje eles encerraram o expediente agora à tarde. Falou-se também da mesa. Não sei como você tem se comportado na mesa da sua casa. A mesa é um lugar gostoso para você ter olho nos olhos, você poder compartilhar, dividir, orar, ser grato e iniciar um dia ou dar uma pausa no decorrer do dia. A mesa é própria para isso. Ou encerrar um dia à mesa. É importante você resgatar o valor da mesa na sua casa. Também a vida é cheia de rotina. E outro livro que eu dou uma dica para vocês, que é muito legal de você ler, chama Liturgia do Ordinário. Fala da rotina diária de cada pessoa e quanto isso é importante no sentido litúrgico de você, através da sua rotina, poder oferecer um culto ao Senhor. E a rotina mostra o seu cuidado do lar. Fazendo as tarefas de casa, você está cuidando do lar. A igreja também é a casa de Deus, é o lar onde as pessoas são abrigadas, e todos os discípulos de Jesus são inseridos, são adotados em Cristo Jesus nessa casa-lar. E a gente viu também a importância dessa questão de residência, da mobilidade e instabilidade do lar. Você já deve ter mudado de residência, alguns até de estado, e toda mudança traz uma certa instabilidade, mas promove também um monte de oportunidades. A gente está feliz, eu e Néia, porque eu creio que daqui 2 semanas o Gabriel vai mudar de residência de novo, de Imperatriz para Cascavel, um lugar muito mais próximo para a gente curtir mais ali. A mobilidade gera também algumas instabilidades na vida das pessoas. Hoje nós vamos falar de eternidade. Vocês já viram aí? Céu, lindo céu, maranata. E nosso tema é eternidade. Eu quero convidar para tanto você abrir a sua Bíblia em João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14. Nós faremos a leitura dos versículos 1 até o 3. O que diz esse texto bíblico? João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Pai, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito envolva este lugar, envolve a mente, o intelecto, mas envolva a alma, as emoções dos queridos que aqui estão, para que compreendam algumas verdades da tua palavra e possam se sentir seguros e protegidos quanto ao futuro na eternidade. Que haja esclarecimentos nesta hora e que não haja nenhum impedimento para uma compreensão nítida da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Essa imagem é sugestiva, né? A vida após a morte. Eu queria ver com você algumas concepções sobre vida após a morte, segundo algumas religiões, as religiões mais conhecidas. Você vai encontrar desde paraíso, céu, inferno, purgatório, reencarnação. As teorias são das mais diversas. Por exemplo, o Espiritismo. Eles creem que após a morte do corpo físico, o espírito permanece vivo em um novo plano astral. E para o Espiritismo, ele pode depois ser reencarnado num novo corpo.
E para eles a reencarnação é oportunidade de melhorar e de evoluir o seu espírito. Por isso que eles dão tanta ênfase na caridade. Se tem uma marca dos espíritas que realmente se destaca, é o trabalho social e caritativo. Porque eles pensam que esta prática pode trazer uma evolução maior e mais rápido para passar por menos reencarnações. O hinduísmo, essa religião, para eles, a morte é uma passagem para uma nova dimensão. E dependendo da evolução que você teve, a alma poderá passar por um período chamado de loka. Loka para o hinduísta tem a ver com paraíso. Após esse período de loka, de paraíso, eles podem reencarnar. Então o nascimento é o início de uma missão que precisa ser concluída e que também ajudará a pagar as dívidas das vidas anteriores. E daí surgem as castas, pois as almas mais evoluídas, elas estão e reencarnam em castas mais altas, conforme o hinduísta. O catolicismo, ele fala, como o evangélico, o protestantismo, do céu e do inferno, porém eles acrescentam o purgatório, que é um lugar de purificação, e por isso que as pessoas intercedem pelos mortos, para que acendendo vela possa iluminar o caminho dele no purgatório e ele possa ser tirado de lá e depois ir para a eternidade. E eles creem que após o juízo final, Deus vai escolher aqueles que viveram os ensinamentos de Jesus para serem ressuscitados e viver a vida eterna. Os demais vão para o inferno, conforme a nossa ideia protestante. A diferença é da questão do purgatório. Para os adventistas, os mortos adormecem, então eles só acordam para o dia da ressurreição. E eles dizem que aqueles que cumpriram o papel na terra viverão a graça da vida eterna, enquanto os outros simplesmente desaparecerão. Na concepção budista, tudo o que fez na vida influencia a próxima vida que terá no retorno, influenciando também a espécie que você voltará, ou animal ou humano, reencarnando, assim dizem eles. Creem em mundos diferentes, e a forma como cada um reencarna depende da conduta na vida, bem como do seu karma. Tudo conceitos de vida após a morte. O islamismo é semelhante aos evangélicos e católicos. Eles acreditam que essa vida é uma forma de se preparar para a vida eterna, e o benefício é concedido àqueles que foram obedientes e seguiram os ensinamentos de Alá, e esses serão enviados para o paraíso. Os desobedientes serão castigados no inferno. Agora, eles acreditam que os que foram fiéis à figura suprema desfrutarão de uma vida eterna no paraíso, com 72 virgens e 80 mil servos que farão a sua vontade. Por isso que existem alguns radicais do Islã que tiram a própria vida, são xiitas, e eles trabalham de forma se oferecendo, porque eles pensam que a recompensa deles será o paraíso, com servos e com pessoas virgens à sua disposição. E o ateísmo, aqueles que não creem em Deus, eles simplesmente dizem: morreu, acabou tudo. Acredita-se que a jornada acaba aqui. Mas para nós cristãos, a eternidade para nós é uma esperança do novo lar. Essa é a temática da nossa noite, da nossa reflexão, com base no texto de João 14. C.S. Lewis, uma pessoa muito inteligente, escreveu alguns livros, e ele fez também as Crônicas de Nárnia, esse livro que depois tornou filmes. Ele disse o seguinte: aspire o céu e a terra, e terá a terra de lambuja. Aspire a terra e não terá nenhum dos dois. É interessante e inteligente essa abordagem de C.S. Lewis, porque tem muita gente que quer tentar aspirar as coisas que existem no plano horizontal deste mundo, e eles vão ficar sem nada. Mas aqueles que têm o Maranata, que aspiram o céu e a terra, ele vai ter a terra de lambuja, de agrado. Mas aqueles que ficarem só no prisma horizontal da terra, vai estar sem nenhum dos dois. A eternidade, para muitas pessoas não representa muito, porque eles estão tão arraigados na vida corriqueira que não olham para cima, não olham para o vertical. E como se a morte não fosse vir, e como se fosse muito distante, e como se não existisse eternidade. Você sabe que o Cronos é uma criação de Deus?
O tempo, no sentido cronos, é criação de Deus, porque Ele instituiu o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Vocês sabem que a terra gira em torno de si mesma e demora um período de tempo, e também em torno do sol, isso demora um período de tempo. E aí então se estabeleceu o cronos, o tempo, o dia. Entra segundos, minutos, hora, dia, semana, mês, ano, século. Então o cronos é uma criação de Deus. E quando falamos de eternidade, nós estamos falando de uma outra palavra. A palavra hebraica para eternidade é olam, e essa palavra significa longa duração, futuro, para sempre, eternamente, perpétuo, existência contínua, sem fim. Por isso que Moisés, ele diz em Salmo 92, antes que se formassem os montes e a terra e o mundo, de Olam e Olam, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Para a língua grega não é mais o Olam, aí entra a palavra aion, porque são 3 palavras para tempo em grego: o cronos, que vocês conhecem, que é o tempo do relógio; o aion, que é esse tempo de eternidade de longo prazo; e o tempo kairos. Mas falando do tempo aion, que é o nosso tema de eternidade, nós estamos falando de uma idade ininterrupta, tempo perpétuo. E aqui você precisa ser realista. A sua vida é finita nesse prisma humano. Um dia você vai ser convocado, a sua senha vai ser chamada e você simplesmente vai comparecer, e você acalma a sua respiração e pronto. Você fez o último deslocamento da sua vida humana. Todas as vezes que nós, pastores, participamos de um funeral ou de um ofício fúnebre, nós somos confrontados com a finitude humana. Por isso que Paulo, ele faz menção sobre isso, sobre a nossa esperança. Talvez porque Salomão já dissera: olha, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque na casa onde há luto, você vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. É na casa do luto que você se depara com a inexorável verdade e realidade da morte. E nós precisamos então ser confrontados com isso. Por isso tem gente que se abstém de ir em lugares assim, não querem ser confrontadas com a sua própria realidade. Paulo, ele descreve a igreja de Corinto assim: se a sua esperança, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, você é o mais infeliz de todo homem, de toda mulher, de toda criatura humana. Então ele diz que a sua esperança não pode estar crivada, vinculada, restrita à vida humana no sentido horizontal e cronológico. Por isso que ele fala da esperança de uma eternidade, não desta vida, mas de uma outra vida além do sol. Há uma temática no livro de Eclesiastes que fala sobre isso. Debaixo do sol tudo é vaidade, tudo é neblina, tudo passa. Mas e além do sol? Há um autor que explorou essa temática. E além do sol? O além do sol é a eternidade. É sobre isso que nós queremos falar. É importante que você saiba nessa introdução que no primeiro lar, lá no jardim do Éden, houve uma invasão. A invasão da serpente. E ela trouxe o medo, ela instalou o temor, ela trouxe a desestabilização. E desde o Éden, que foi invadido pela serpente, nós vivemos assim num ambiente sem segurança. É curioso isso. Eu estava no louvor agora pensando quantos momentos você está fazendo uma viagem e você fala: puxa, daqui a pouco eu vou estar lá em São Paulo ou no Nordeste, eu sei lá que lugar que você está indo, mas sabe aquela vontade, não vejo a hora de estar lá descansado do que fazer todo aquele trajeto. Ou então depois de um dia exaustivo, cansativo, de você deitar na sua cama gostosa que só na sua casa tem, porque a nossa cama sempre é a melhor, e você ter aquele ambiente gostoso e seguro. Mas desde o Éden nós não estamos mais seguros. O lar foi destruído. Isso é tão comum que na mente infantil, na
cabeça de uma criança, essa ideia da bruxa, do monstro, do bicho-papão é muito latente e comum, porque desde o Éden essas coisas perturbam. Eu me recordo que quando menino, nós mudamos uma época para Minas, voltamos para São Paulo, mas eu acostumei com o ritmo de uma cidade pequena, e quando voltei para São Paulo, a minha preocupação era sempre, ainda na cabeça, no consciente infantil, olhar debaixo da cama para ver se não tinha ladrão. Porque era essa imagem, porque desde o Éden nós vivemos num mundo inseguro, o lar foi destruído. Mas eu quero te dar uma boa notícia, que na consumação dos séculos, na plenitude do tempo, tudo será restaurado. É aquela ideia do pródigo que sai de casa, anda por todos os lugares que no primeiro momento são agradáveis aos olhos, são prazerosos, o importante é ser feliz, mas depois ele cai na real e vai para o chiqueiro, e aí ele diz: tenho que voltar para casa, lá eu tinha segurança. E se ele vê sozinho, sem ninguém, desprovido, despojado, totalmente desamparado, e agora ele volta para a casa do Pai que o recebe. É esta imagem. A eternidade traz para nós essa esperança de um novo lar, de um Pai que está preparando uma casa, que está preparando um lugar melhor e vai receber você com alegria. Interessante que Jesus conta uma parábola do rico e de Lázaro, está em Lucas 16, e você pode conferir depois. Fala de uma pessoa, um homem muito rico, que desprezava as outras, e um mendigo, que era Lázaro, que comia das migalhas que caía. E diz que ele morreu, o rico, e foi para um lugar de sofrimento, mas conta que Lázaro foi para o seio de Abraão, um lugar já de gozo e de alegria. E eu queria que você soubesse algumas coisas básicas sobre esta questão de morte. No texto bíblico de Lucas 16, você vai encontrar uma afirmação interessante, lá no versículo 22, diz assim: aconteceu morrer o mendigo Lázaro e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que já traz para mim uma conotação de doutrina é de que aquele que está em Cristo, quando ele parte desse deslocamento para a eternidade, existe uma escolta angelical. Esta pessoa não sabe o caminho do céu, mas conforme aconteceu com Lázaro, eles escoltam. Outra coisa bonita que a gente encontra no texto de Atos 7, quando Estevão morreu, diz o texto bíblico que ele viu os céus e no trono Jesus em pé. Jesus está assentado, a Bíblia diz, à direita do Deus Pai, mas quando ele se coloca em pé, é porque ele estava fazendo uma deferência a Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, dizendo: cara, você foi fera, você foi um guerreiro, por favor, seja bem-vindo nos tabernáculos eternos. Então eu quero olhar nesse texto com vocês e pensar na abordagem de Jesus sobre a eternidade. Primeira coisa, a eternidade é a esperança do novo lar, um alento para o coração. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Repita comigo: não se turbe o vosso coração. O que é que traz desalento, turbulência para o seu e para o meu coração? Os problemas do dia a dia, as questões da família, as questões econômicas e políticas, os desajustes dos relacionamentos, a injustiça, o mundo corrupto, os desencontros da vida. Todas estas coisas trazem angústias e tristezas que fazem parte da natureza humana. E desde que houve a obediência e a queda na humanidade, essa turbulência, esse coração temeroso, preocupado, inquieto e ansioso e perplexo, perturba a alma humana. E isso acontece com você e comigo quase que diariamente. Agora, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. O que ele está dizendo é: fiquem calmos, não vos inquieteis. Muita calma. A palavra de Jesus é esta, é como se ele dissesse: não se agite, não se comova, não fique perplexo, não se atemorize. Eu conversava com uma pessoa que participou de uma celebração
de formatura essa semana. Ele falou: pastor, eu fiquei horrorizado com o ambiente. Falei: aquele ambiente não é um ambiente para nós cristãos. Mas eu quero dizer para vocês: não se turbe o vosso coração, que vai piorar. Não se atemorize, não fique perplexo, não fique impaciente, não fique agitado, não se alarme, não se angustie. Jesus, ele está muito preocupado com a sua alma, com a minha alma. Jesus, ele chegou para uma mulher que estava à beira do túmulo chorando. Ele diz: por que choras? Ele está preocupado com os seus sentimentos, com as suas emoções. Jesus chegou no barco e repreendeu o vento, e o vento se aquietou, e ele diz: acalma-te e emudece. Jesus disse: não andeis inquietos, nem vos preocupeis com o dia de amanhã. Não se turbe o vosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado no céu, sou exaltado entre as nações e na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Vocês cantaram isso. Não há o que temer. O Deus dos exércitos está conosco. E Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. A eternidade é uma esperança para o novo lar, com essa palavra de alento. Em segundo lugar, é um estímulo para a fé, porque Jesus aqui no texto de João 14, ele não diz: pensa positivo, acredite no seu potencial, creia na própria capacidade, acredite nas influências políticas, creia nas pessoas. Ele diz: credes em Deus e crede também em mim. Tem muita gente se decepcionando com as pessoas, tem gente que se decepciona com os políticos, com o chefe, porque não ouviu o que Jesus disse: credes em Deus e crede também em mim. Ele faz um convite para o seu exercício de fé. Para Tomé ele diz: ô Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. E Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Crer no Pai celeste, no Pai bondoso, no Pai querido. Jesus diz isso. Se vocês que são maus, vocês que são ruins, se o teu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Claro que não. Então ele diz: então quanto mais o vosso Pai celeste vos dará coisas boas aos que lhes pedirem. Então crede no Pai celeste, no Pai provedor. Crede em Jesus, e quem vê Jesus vê o Pai. Por isso que Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O apelo de Jesus é: crede no Pai e crede em mim. Você tem ouvido muitas vozes e muitas mentalidades têm alertado o seu coração, e às vezes você tem colocado a sua fé em coisas ruins. Por incrível que pareça, tem gente que coloca a sua fé nas profecias de Nostradamus, no horóscopo, coloca a sua fé em gurus, em gente que adivinha. E Jesus alerta você: crede em Deus e crede também em mim. Terceiro lugar, a eternidade é a esperança do novo lar, porque além de ser um estímulo para a fé, é uma referência de casa, a casa do Pai. O versículo 2 do texto que você leu comigo, Jesus declara: na casa do meu Pai há muitas moradas. A palavra casa significa um edifício, uma moradia, uma residência, habitantes de uma casa, de uma família, propriedade, riquezas e bens. Moradas nessa mesma direção. E Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, tenda, tabernáculo, residência. E você precisa entender que a natureza da vida é bem provisória. O lar terreno não é um lugar totalmente estável. E Paulo chama isso de tenda, porque ele compara o seu corpo, o meu corpo, como tendas. Na carta de Paulo à igreja de Corinto, na segunda carta, ele diz assim: sabemos que se a sua tenda, sua casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, você tem da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos humanas, mas uma casa eterna nos céus. Então
esse tabernáculo, que é essa tenda provisória que Deus te deu, nele você geme, aspirando por ser revestido, diz o texto, por uma habitação celestial, algo realmente estável. Ufa, cheguei na minha casa. O dia que você for deslocado para a eternidade, você vai efetivamente dizer em Cristo: cheguei na minha casa. E a gente já transitou por tantos lugares, e agora definitivamente a esperança do novo lar, nessa referência da casa do Pai. Eu acho curioso, porque minha avó e meu avô já morreram faz tempo, mas em São Paulo a gente sempre se dirige: vamos lá na casa do vô e na casa da avó. A casa do pai, para os meus tios e para minha mãe, era marcante. E a casa do pai é esse lugar agasalhador. Na casa do pai, a alegria. Na casa do pai, a festa. Na casa do pai, a família. Na casa do pai, a provisão. Na casa do pai, a pudim. Na casa do pai, a macarrão. Na casa do pai, a alegria. É esta a ideia, a casa do pai. E Jesus faz referência: na casa do pai há moradas. E aqui eu destaco que também a eternidade, a esperança do novo lar, se trata de uma conversa franca. Jesus, ele chama a atenção dos seus ouvintes aí no texto, diz: se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vocês não estão acreditando no que eu estou dizendo? Jesus não conta histórias da carochinha, Jesus não está brincando com esse tema. Ele diz: se não fosse assim, eu deixaria muito claro para vocês. Eu gosto muito desse Deus verdadeiro, franco, sincero, que a Bíblia sempre apresentou. Jesus fala a verdade. Uma vez em Isaías, o profeta faz um convite, em Isaías 1,18: vinde, vamos conversar. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que eles sejam como o carmesim, eles se tornarão como a lã. E diz: se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor desta terra. Mas se vocês recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Deus chama gente para conversar. Gênesis 19:1, Deus chega para um homem de 99 anos e de forma franca ele diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não brinca em serviço. Jesus chegou para a samaritana e disse: vai lá e chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus: você falou a verdade, porque você já teve 5 maridos e o que você tem não é seu. Jesus rasgou o verbo. Jesus chegou para Pedro, um seguidor dele, e que tinha cogitado algumas coisas esquisitas. Jesus diz: arreda-te, Satanás. Para Pedro ele disse isso, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Para o jovem rico, que disse que guardava todos os mandamentos, e Jesus sabia qual era o ponto vulnerável daquele jovem, ele diz: então tá, você guarda todos os mandamentos, ok, agora você faz uma coisa, porque você é muito rico, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E aí Jesus apertou o dedo na moleira daquele menino, daquele jovem. Aquilo que era tão apegado para ele, o Senhor Jesus mexe com a estrutura. Jesus chegou para o Nicodemos, que era uma pessoa religiosa, que chegou contando assim: Rabi, sabemos que és mestre em Israel, porque ninguém faz o que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus simplesmente, de forma franca, ele diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aqui é muito importante que você saiba isso. Nessa casa é bem-vindo todas as pessoas, de todas as classes sociais. Você pode ser o mais pecador, você pode ser um ladrão, um traficante, um corrupto, um efeminado, um homossexual, um adúltero, um mentiroso. Você é bem-vindo aqui neste lugar. Mas se Jesus entrar na sua vida, Ele vai te libertar desse pecado, e você precisa se arrepender e tomar uma posição nele. E Jesus fala isso de forma muito franca. Por isso que Ele disse para aquela mulher adúltera: cadê os seus acusadores? Todos com pedra na mão. E depois Ele diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E Jesus diz: cadê eles? Todos saíram. Ele diz: nem eu te condeno. Mas Ele disse uma coisa que você, talvez, que está aqui nesse auditório, precisa ouvir: vai e não peques mais.
Jesus é franco e a eternidade se lida assim. Então Jesus diz: se fosse diferente, eu vou teria falado. Jesus não ocultou as falhas das pessoas. Davi, que é chamado o homem segundo o coração de Deus, tem um texto e tem um salmo registrando o lapso moral de Davi, o seu pecado de adultério que destruiu muitas coisas na sua história. E há um salmo, o Salmo 51, que mostra um homem arrependido pela caca que ele fez. Deus nos trata de forma franca. E a eternidade, a esperança para esse novo lar precisa de palavras francas. Quinto lugar, um tempo de preparação. Versículo 3, final do 2 e o 3, eu vou preparar-vos lugar. A eternidade é essa esperança do novo lar, e hoje já está acontecendo o tempo de preparação. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Jesus foi preparar lugar. Esse pessoal que estava fazendo o retiro de sábado para o domingo, eles já estão há 3 meses estavam preparando para o evento acontecer, para que tudo no evento funcionasse certinho. Jesus não é de improviso, Jesus não é pego de surpresa, Ele tem tudo preparado, tudo planejado. Vocês que gostam da administração, vocês que gostam de projetos, é importante fazer o planejamento, fazer a organização, depois a direção e o controle, que são os pilares básicos da administração. Jesus, Ele preparou, inclusive as obras dele foram concluídas desde a fundação do mundo. E ele diz assim: vinde benditos do meu Pai, no sermão profético de Mateus 25, e entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A palavra preparado significa tornar pronto, fazer as coisas necessárias, deixar tudo preparado, pronto. E aqui tem a ver com um costume oriental, de que quando um rei fosse passar por certa estrada, então havia um grupo que antecedia para preparar o lugar de passagem. É a mesma palavra, para nivelar as estradas e torná-las transitáveis. Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já está preparado. Você já chegou numa casa, diz: olha, o teu quarto está tudo arrumadinho lá. Você chega, tem uma toalha, tem o sabonete, e as pessoas mais precavidas deixam uma coisa para agradar os seus hóspedes: uma caixa de bombom, um travesseiro cheiroso, uma coberta, um edredom bem gostoso. Tudo já está preparado. Aqui está a toalha para o seu banho, tudo arrumadinho. É tão gostoso. Todas as vezes que eu ainda vou para São Paulo, minha mãe deixa tudo preparado. Quando eu chegar, aqui está o seu quarto, aqui estão as coisas. E o que você quer comer? É isto. É uma ideia muito rasa do que significa estar preparado. E se você quer ir para um outro país, não deixe para a última hora. Primeira coisa, você tem que tirar o quê? O seu passaporte. Depois do passaporte, você tem que pegar a autorização, o visto. E para alguns países você precisa preparar as vacinas, porque tem alguns países que não vão permitir você entrar sem você ter vacinado, por exemplo, com a febre amarela, uma vacina contra a febre amarela. E aqui a gente entra nessa ideia de eternidade, a esperança do novo lar, num procedimento padrão que é o check-in. Para quem já hospedou em um hotel, para quem já pegou um avião, sabe do que estou dizendo. O check-in é uma ação prévia. Quando você vai buscar informação sobre isso, diz que o check-in é a conferência da documentação do passageiro e da confirmação da sua presença no voo, na hospedagem. E esse procedimento é fundamental. E esta palavra em inglês representa o ato de dar entrada, de abrir uma conta, de confirmar a presença em um local e registrar ou pedir iniciamento de algum processo. É o primeiro passo para você fazer uma viagem aérea ou marítima, ou entrar num hotel. Antes de te dar a chave ou te dar o cartão da porta de entrada do hotel, você tem que fazer o check-in. E Jesus disse assim: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Eu vou fazer o check-in de vocês.
A ideia que o Senhor Jesus nos trata aqui é de preparar você para esse novo momento que você estará vivendo. Voltarei e os receberei para mim mesmo. Todos vocês já têm uma senha. E qualquer lugar hoje você vai fazer, vai marcar uma consulta, vai agendar um exame, vai entrar numa instituição bancária, você pega uma senha. E alguns, depois dos 60, já têm uma senha preferencial. E essa senha já está nos tabernáculos eternos. E o dia que chamar essa sua senha, você simplesmente entra numa nova dimensão. A locomoção, a última mobilidade que você tem desse mundo para outro lugar. Agora, o que é o meu passaporte que me credencia para esse check-in e me credencia para entrar numa geração ou numa outra posição, um outro lugar? No mundo espiritual, se você imaginar que seja Pedro que esteja lá na porta do céu, que você imagina que seja o anjo Gabriel, e ele pergunta a você: por que eu devo deixar você entrar? Você diz assim: porque eu era filho do pastor Edson. Não. Porque eu era filho de um líder de célula. Não. Porque eu frequentei a igreja todos os anos da minha vida. Não. Os critérios que serão utilizados, ou na verdade o único critério que será utilizado para quem estiver lá na porta do céu, é que o seu passaporte tenha sido carimbado pelo sangue do Cordeiro, e ele que te dá acesso a entrar na eternidade. E se você não tiver no seu passaporte esse visto do Cordeiro, você não entra, porque o texto de Apocalipse 20:15 diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas para quem fez o check-in, o seu nome está registrado no livro da vida. Para quem recebeu Jesus como Salvador e Senhor, foi chancelado no seu passaporte o visto de entrada no tabernáculo eterno. E aí encerraria com esta ideia de que a eternidade, a esperança do novo lar, é um tratamento VIP. E VIP é uma expressão em inglês que diz very, very important person. Pessoa muito importante. A hospitalidade do céu é top das galáxias. Qual foi o melhor hotel que você já hospedou? Qual foi o lugar mais bonito que você já foi? Qual foi a coisa mais maravilhosa que você já encontrou na vida? A hospitalidade celestial, ela sobrepuja todas essas capacidades de você entender a dimensão de hospitalidade. Hoje, o hotel Burj Al Arab, em Dubai, ele chama a atenção do mundo como o primeiro hotel de 7 estrelas. O céu sobrepuja. É interessante que nos aviões você entra, principalmente em viagens internacionais, você entra sempre pela porta ali da frente e você tem que passar para aquelas cadeiras bonitas, folgadas, grandes, e lá a refeição é diferente, a classe executiva, e você vai lá naquele lugarzinho apertadinho que mal cabe a gente encolhidinho naquele número de passagem do voo. Mas não, no tabernáculo eterno você é um cliente VIP. Você é um very important person. Você é uma pessoa importante por causa de Jesus Cristo. Pode deixar entrar, eu permiti. O que de mais importante você terá no céu? Há uma descrição que eu queria encerrar com ela. Isaías 65:17 diz: eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória das coisas antigas, do choro que você teve aqui. E vocês folgarão e exultarão perpetuamente no que eu crio. E olha que lindo que o Senhor diz em Isaías 65:18: eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus cria para você alegria e regozijo. Para mim, sabe quando você está num lugar, uau! Você vai entrar em alguns lugares, você, uau, que lugar! Você vai ficar boquiaberto, perplexo, uau! Você vai fazer muito uau!
Eu às vezes fico imaginando se eu pudesse conhecer com profundidade um pouco as galáxias, e você vai ter essa chance. O mundo hoje caminha na inteligência artificial, você vê aquelas coisas 3Ds, cara, no céu isso aí é fichinha. Você entra num outro panorama, vamos ver, vem cá, agora vocês vão entrar na visão astronômica de Deus, e você vai olhar e falar, tudo isso aqui eu fiz, e vai mostrar para vocês, e tem aqueles assessores, aqueles anjos inteligentes e fortes, bonitos, ensinando para você. Agora você quer fazer um tour no submundo dos oceanos, e aí ele viaja, entra lá, aqueles tipos de peixes, variedades, e você, uau! Muita coisa linda. Vamos no espaço gourmet do céu, uau! E pode comer tudo, não dá diabetes, não dá problema no fígado, não dá problema em lugar nenhum. Uau! E Apocalipse diz, 21, 23, a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará alguma coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Toda corrupção será banida. Esses discursos bonitos do Senado e do Congresso não colam. O Senhor vai fazer isso. Uau! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Paulo foi arrebatado uma vez no céu. Ele diz assim, que lá ele viu palavras inefáveis, as quais não é lícito ele referir. Pois bem, eternidade, a esperança do novo lar. Eu tive uma Belina 78. Eu vim para Dourados, eu e Neia, em 87 com essa Belina, com alguns presentes de casamento. E eu me recordo que aqui, quando você anda no tempo de chuva, o vidro fica todo embaçado de uma terra vermelha, de um barro vermelho, aquele lugar. O seu vidro traseiro fica assim do seu carro, não é assim? E esse meu carro estava assim. E lá tinha um adesivo que estava escrito, onde você vai passar a eternidade. E aquele vidro estava seco e alguém escreveu no dedo, no vidro, não sei. Aquilo me gerou uma curiosidade, eu falei, quem é que escreveu isso? Que esperança que essa pessoa tem. Você é crente em Jesus, a eternidade é uma esperança de um novo lar. E nesse tabernáculo a gente geme e não vemos a hora de ser alcançados. De manhã eu fiz essa pergunta, será que eu faria um apelo hoje? Quem quer ir para o novo lar? Quem quer ir, vem à frente, nós vamos orar. Eu acho que ia ficar complicado esse tipo de convite. Mas teve algumas pessoas que saíram, pastor, se o senhor fizesse esse apelo eu ia. Porque Paulo também lhe disse com muita propriedade, se for a minha hora, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então que esta palavra possa ter trazido alento ao seu coração, para que você não tema. O dia que o Senhor te chamar, e se for um irmão em Cristo, está ali o corpo, mas o espírito está com Deus, e agora aguarda a ressurreição, mas ele já usufrui de todas as benesses celestiais. Quero que você curta comigo esta canção que fala meu lar. Eu sou estrangeiro, estou de passagem aqui, longe estou do meu lar, mas eu vou voltar para onde é o meu lugar, e vou morar junto à fonte do amor. Vamos ouvir esta canção. De passagem, hoje estou no meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá
pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza e nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar é ver Jesus abraçado e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Quero convidar você a se colocar em pé. Uma marca fundamental da eternidade, sabe qual é? É a presença de Jesus naquele lugar. A diferença está nisso, a presença dele. Pai, muito obrigado pela esperança que nós temos de um novo lar. Vivemos e vamos viver bem aqui enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, fazer o melhor para Ti, mas com os nossos olhos fitos no céu. E almejamos que esse tabernáculo que gememos, quando ele se desfizer, nós temos uma habitação eterna nos céus. Por isso, que cada um possa olhar para frente, para o seu futuro, com esta projeção. Traz a paz, a esperança, a alegria, a confiança. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei e levarei vocês para que onde eu estiver,
estejais vós também. Que seja esta a verdade e cada um creia, em nome de Jesus. Amém.